de como que você modula a variável cadência, velocidade ou tipo de contração, isso vai interferir diretamente na arquitetura. Se eu pego lá o supino, 50 kg de cada lado, e faço rapidão, é muito mais fácil do que eu subir lento e descer lento. Aumentando o tempo sob tensão, É né? mais, as pessoas elas não dominam essas variáveis. O que elas sabem é que botar mais peso dá certo. A progressão tem que ser feita, como eu e o Mará conversamos aqui antes. É claro que tem que ser feita. Se ficou leve, você tem que aumentar a carga. Só que você tem que estar com a biomecânica Com perfeita, responsabilidade. com uma consciência neural do movimento, da onde você quer atingir, perfeita, para você otimizar o processo do peso. Então o peso é uma das variáveis, não é a única variável, E você né? pode Às vezes eu evoluir. treino com elástico, já saio toda dolorida, sem carga nenhuma. Imagina. A progressão é E necessária, às né? vezes a É necessária. progressão não é só a carga. Exato. Por isso que você tem variáveis no seu Exato. treinamento. Para você poder usar uma determinada carga de várias formas, mais fácil ao mais difícil. Exemplo, se eu pego lá o supino, 50 kg de cada lado, e faço rapidão, é muito mais fácil do que eu subir lento e descer lento. Aumentando o tempo sob tensão, É né? totalmente diferente se eu subo, seguro aqui embaixo 3, 4 segundos e levanto. É mais difícil você fazer com a mesma carga, fazer 3 minutos de intervalo e passar para 1 minuto de intervalo. Sim. É muito fácil. Às vezes é muito fácil fazer 10 repetições do que fazer crucifixos primeiro, depois ir para o supino com a mesma carga. Tá vendo como que eu posso manter uma carga igual o ano todo, mas fazer uma forma do meu treino e eu brincar com as variáveis para que cada treino possa ser diferente, um pouco mais difícil. Mas para isso a gente tem que estudar um pouco e conhecer as variáveis do treinamento. E as pessoas elas não dominam essas variáveis. O que elas sabem é que botar mais peso dá certo. E está certo. Mas e as outras variáveis? Porque é um somatório das variáveis que vai gerar os melhores estímulos. Teve uma vez que eu postei nas mídias sociais, alguém chegou e falou assim: mas você fazer uma cadência lenta e uma cadência um pouco mais rápida não serve para nada. Eu falei: Como assim? peraí, tudo bem. Depende do que serve para nada. A nível, hoje já tem lá na literatura, né, alguns estudos mostrando que se eu fizer a excêntrica em 2 segundos e a descida em 4 segundos, os resultados para a hipertrofia de uma forma global são muito parecidas. Mas a arquitetura do músculo, talvez ela não é simétrica. Então, quando eu faço a descida em 2 segundos, há uma tendência de uma hipertrofia mais medial quando é feita no banco extensor. E quando eu faço a excêntrica no banco extensor mais lenta, há um direcionamento de uma hipertrofia do inchaço na porção distal. Opa, então dependendo de como que você modula a variável cadência, velocidade ou tipo de contração, isso vai interferir diretamente na arquitetura. O bodybuilder não é peso, é hipertrofia, mas não é hipertrofia absoluta, é uma hipertrofia mais seletiva e regional. Opa, para o bodybuilder é importante? Mas se eu ganhei 2 quilos de músculo, 2 segundos da excêntrica e 4 segundos da excêntrica, a hipertrofia global absoluta foi 2 quilos. Vamos botar um exemplo. É igual, mas ela é diferente na sua distribuição. Exemplo, teve um outro artigo falando da fase concêntrica e excêntrica. Fizeram um trabalho isocinético. Então, ou seja, o que é o aparelho isocinético? O cara faz a concêntrica e a excêntrica ela vem sem peso. E aí o outro fez só a excêntrica e o outro grupo fez só a concêntrica no banco extensor. E aí vira o seguinte, que a excêntrica trabalhou mais o vasto medial. E a concêntrica, né, assim, otimizada, né, seletiva, trouxe um maior desenvolvimento do vasto medial em relação ao grupo que fez a sua fase excêntrica. Então, dependendo de aonde você foca no seu treino, se é na positiva ou na negativa, pode remodelar de uma forma regional diferente. E o fisiculturismo é o quê? É carga? É tarefa? Ou é remodelamento do seu físico? Então você tem que olhar o físico daquela pessoa, a parte proximal do meu quadríceps ele não está tão desenvolvida. Opa, então fazer o banco extensor é um exercício que trabalha o reto femoral em relação aos outros exercícios de quadríceps, que são exercícios monoarticulares, é o leg, é o agachamento, é o hack, que
que não trabalha de uma forma tão eficiente como o banco extensor no reto femoral. Bom, se eu fizer lenta, ou vou fazer o movimento lento ou mais lento ainda? Ou se eu fizer mais a excêntrica um pouco mais rápida, eu vou trabalhar mais a parte medial. Então, ou seja, não tanta distal. E aí eu vou gerar o quê? Um equilíbrio e uma harmonia do meu quadríceps. Tem muitas meninas que têm aqui grande, mas chega próximo do joelho, tá o quê? Fino. Então, talvez a escolha desse exercício, eu trabalhar o quê? A excêntrica bem lenta. Então, a negativa um pouco mais controlada e com maior tempo. E isso vai gerar uma hipertrofia mais distal. Até mesmo no leg. Talvez você entender que o posicionamento dos pés pode influenciar. Então, quanto mais baixo você botar os pés, mais flexão do joelho. E quanto mais flexão do joelho, mais desenvolvimento do seu quadríceps, posição distal. E aí, quando você fala isso para os professores, a tendência é as pessoas falarem, não serve para nada não, mas porque não sabem. Então, falar que não serve para nada justifica as suas escolhas. Mas, fala assim, eu não sei. Tem algo a mais? Mas por que você está falando isso? Qual que é o ponto de vista? O que a literatura tem que eu não tive acesso? E as pessoas elas estão muito mais querendo defender bandeiras do que ajudar as pessoas a melhorar o físico. Então, se eu chego com algo novo, né, dentro das mídias sociais, se vai tudo contra o que a galera está falando, as pessoas vão me agredir. Mas ainda chama até as pessoas que citaram. Ou seja, ele acredita algo que o outro acreditou. Tem uma vez que eu fiz um podcast, eu até comentei, fui feliz de falar que a trembolona era o anabólico mais... o anabólico, né? O éster, que é mais anabólico e anticatabólico. Ele não é... eu tinha falado mais, mas eu falei assim, era o único. E eu falei o único, mas querendo falar mais. Né? Porque ele a trembolona é altamente anabólica e o fator anticatabólico, claro que esse é encontrado em todos os outros ésteres, né? E também substâncias análogas à testosterona, ela inibe o cortisol. Se ela inibe o cortisol, ela gera um anabolismo. Ela gera um catabolismo e um anabolismo mais proeminente. Então, ela é um dos maiores anabólicos anticatabólicos. E eu falei que era E aí eu tomei o hate. Mas tá tudo certo, tá ok. E aí o cara até falou para mim, o Maradona fica falando aí só porque ele é atleta, só do que ele vivenciou. Eu falei assim, não, mas eu errei. Tá tudo certo. Mas eu não estou falando porque eu não sei. É porque eu falei que saiu a palavra e eu fui infeliz. E as pessoas não estão a fim de saber se você sabe ou se não sabe. Elas estão querendo te deflamar para poder, às vezes, sobrepor, né, e ganhar visibilidade em cima disso. Então tem muita gente que fala que glúteo, né, elevação pélvica é para nada. Aí outros falam, começa a brigar. Cara, na verdade é o seguinte, tudo pode. Mas o certo é o seguinte, para uma pessoa responde mais, para outra pessoa responde menos, para uma pessoa tem uma necessidade, tem outras não tem uma necessidade, e é um exercício que tem suas vantagens e benefícios, que pode ser colocado no seu treino dependendo da realidade, do objetivo, né, e do condicionamento daquela pessoa. Então eu não posso falar que um exercício é ruim. Não, eu não posso falar. Eu vou falar assim, ele tem seus benefícios e vantagens. Será que nesse contexto, esses benefícios e vantagens vão ser positivos ou são desnecessários? Vou perder meu tempo. E as pessoas elas querem criar o quê? Um único caminho. Um único caminho. E falar que o único caminho é o caminho que eles escolheram, que ele é o certo.